Nem sempre aquilo que sonhamos para a nossa vida é realmente o certo. Às vezes, o nosso caminho precisa ser outro, mas temos tanta ganância para chegar lá em cima, no topo de tudo, que não enxergamos que aquilo que desejamos para nós é de fato errado. Sem generalizar, é claro. Contarei minha história para que, caso haja alguém que nem eu, e sempre há alguém como eu, entenda que às vezes a própria vida nos dá sinais para desistirmos de algo. Preciso preservar minha identidade, então não direi meu verdadeiro nome, nem tampouco a cidade onde nasci. Meus pais foram ótimos para mim e eles realmente me deram tudo que estivesse ao alcance deles. Mesmo que eu não tenha nascido numa família rica, eu sempre tive tudo de bom e do melhor. Era filho único, então era muito mimado. Estudei numa escola particular e sempre era presenteado com os brinquedos mais legais do momento. Isso, sem sombra de dúvida, foi algo bom, pois tive uma infância maravilhosa de dar inveja a muitos. Entretanto, me deixou com um estilo de vida bastante acomodado. Eu queria que tudo estivesse ao meu alcance, e caso precisasse fazer algum esforço, eu me chateava e desistia dos projetos. Isso valia para qualquer coisa, desde as simples brincadeiras com a criançada até os treinos de futebol. Se o treinador, por exemplo, não me escalasse, eu chorava e contava para o meu pai. Ele, consequentemente, ficava irritado e sempre conseguia resolver a situação. No caso do futebol, nas partidas sucessivas, eu sempre era escalado como titular. Entretanto, como eu era um péssimo jogador, eu sempre acabava atrapalhando a partida. E isso me desmotivou a jogar. E assim era para qualquer tipo de coisa. Minha mãe me incentivava a lutar para conseguir o que queria de forma limpa, enquanto meu pai, ele sempre dizia para ela que eu era apenas uma criança e não iria fazer nenhum mal que ele me mimasse um pouco. Muitas vezes eles chegaram a discutir, pois minha mãe dizia que o que meu pai estava fazendo estava errado e que eu iria pagar as consequências quando fosse adulto, pois cresceria sem saber enfrentar os problemas. Obviamente, naquela época, eu era apenas um garotinho, então não entendia. Mas na minha cabecinha, meu pai agia daquela forma, porque me amava mais que a minha mãe. Enfim, os anos foram passando e a criança se tornou um adolescente e, adivinha, eu continuava sendo muito mimado por meu pai. Eu mal abria a boca e ele já estava lá para resolver os problemas por mim. Na escola, por exemplo, por 3 vezes arrisquei ser reprovado, mas ele deu um jeitinho, sabe? Subornando o diretor ou alguns professores. Volto a repetir que a gente não era rico, mas meus pais não costumavam fazer farra. A gente tinha casa própria e eles eram muito econômicos. Algo relevante a mencionar é que meus pais pensavam muito no meu futuro. Então, no dia que nasci, abriram uma poupança em meu nome e todo mês colocavam dinheiro para o meu futuro. Entretanto, só poderia mexer nessa poupança quando completasse 21 anos. Assim que terminei o 2º grau, minha mãe me incentivou a fazer faculdade. Mas eu não estava mais a fim de estudar e disse que não era isso que eu queria para minha vida. Falei que, por enquanto, eu gostaria de ficar relaxando. Minha mãe não concordou e disse que, mesmo me amando, não iria permitir que eu ficasse em casa sem fazer nada. Eu precisava trabalhar. Com arrogância, eu disse que já era maior de idade e ela não mandava mais na minha vida. Foi aí que ela surtou e disse que enquanto eu morasse debaixo do seu teto, ela iria opinar sim, e caso eu não quisesse que ela se intrometesse, eu deveria sair daquela casa e aprender a me sustentar. Olhei para meu pai procurando o apoio dele. Entretanto, desta vez, ele disse que concordava com a minha mãe. Bufei, pois pela primeira vez fui obrigado a fazer algo que não queria. Sem outras alternativas, comprei um jornal e olhei os anúncios de emprego. Eu quero ser gerente de loja. Ganha muito bem, disse. Minha mãe riu ironicamente e disse que não era assim que as coisas funcionavam. Que eu precisaria começar do zero e se eu me destacasse, eu conseguiria um cargo um pouco melhor. No entanto, se eu desejasse ocupar um cargo mais importante, precisaria fazer faculdade. Eu odiava estudar, então optei em me candidatar para ser um simples funcionário. No dia seguinte, meu pai me levou até a loja
e disse que eu precisaria entrar sozinho para fazer a entrevista. Estava bastante ansioso, mas tentei ao máximo transparecer que estava calmo e seguro de mim mesmo. Éramos cerca de 10 candidatos, mas assim que saí da sala da entrevista, já sentia que aquela vaga era minha, pois tinha ido muito bem. Cerca de 5 dias depois, enquanto estávamos almoçando, o telefone de casa tocou. Minha mãe atendeu, e após 20 segundos, ela me olhou e, sorrindo, me disse que era da loja e me passou o telefone. Então fui informado de que havia sido contratado e que, a partir do dia seguinte, já poderia começar a trabalhar. Meus pais vibraram e me abraçaram forte. Naquela noite, saímos para jantar, para comemorarmos. E no dia seguinte, às 7 da manhã, já estava de pé. Eu era o atendente de uma famosa companhia telefônica, da qual prefiro não citar o nome. Eu era um cara bastante comunicativo, então logo conquistei os outros atendentes. E devo dizer que era até legal trabalhar naquela loja. Um ano se passou rapidinho, e Jorge, um cara arrogante que trabalhava lá já há 8 anos, decidiu se candidatar à vaga de gerente. Essa vaga era desejada por muitos, já que o salário era o triplo do que um atendente ganhava. Entretanto, era necessário atingir alguns requisitos. Naquela época, já era importante ter um diploma de faculdade, mas também um simples curso de formação na área já servia para conseguir crescer dentro da empresa. Jorge, meu colega de trabalho, tinha esse tal curso e, além disso, também se destacava muito nas vendas e no bom atendimento ao cliente. Ele se destacava tanto que chamou a atenção do gerente geral e foi imediatamente promovido. Eu fiquei com inveja, não vou mentir. Ele ficou se gabando falando sobre seus talentos. Foi então que me lembrei que meu pai sempre dava um jeitinho para que eu conseguisse me dar bem. Assim que cheguei em casa, eu falei que ele precisava me ajudar. Mas, infelizmente, sua resposta foi bem negativa. E meu pai disse que, em relação a isso, ele não poderia fazer nada, e que eu deveria correr atrás do que eu queria sozinho e mostrar para os outros o meu valor. Chateado, eu saí do quarto batendo a porta. Ao perceber minha decepção, minha mãe veio atrás de mim e disse que eu deveria acreditar mais em mim, pois eu era muito inteligente e capaz de conquistar o mundo. Bastava eu querer. Fui dormir, pensando nas palavras da minha mãe. Então, no dia seguinte, fui ao trabalho muito motivado. Eu precisava ser o melhor funcionário do mês. Precisava bater as metas de venda. E assim, dia após dia, vendi vários aparelhos telefônicos e vários pacotes de assinatura. E, consequentemente, naquele mês, me destaquei como funcionário do mês. Conversei com o gerente geral e, convicto de que receberia alguma promoção, perguntei se tinha a possibilidade de eu ser promovido. Ele sorriu e disse que as coisas não funcionavam assim. Meu destaque precisava ser algo constante, além de que eu precisava adquirir mais experiência. Muito mais experiência. Me decepcionei, mas mesmo assim trabalhei duro durante um ano. Meus resultados eram muito bons. Entretanto, Jorge era bem mais experiente que eu, e mesmo que eu vendesse muito, nunca me igualava a ele. Comecei a ficar desmotivado. Mesmo que eu gostasse daquele trabalho, não queria trabalhar a vida toda sendo um simples vendedor, ganhando um salário. Eu aspirava a ser uma pessoa importante. Eu queria ser um homem poderoso. Então, num belo dia, enquanto estava no ônibus de volta para casa, após um dia cansativo, li um anúncio num poste que dizia assim: quer conquistar a mulher dos seus sonhos? Você deseja crescer na carreira? Ligue para este número. Resolveremos para você. Esse anúncio me chamou a atenção por uns segundos, mas não levei a sério. Cheguei em casa e jantei com os meus pais. Eles perceberam o quanto eu estava chateado. Minha mãe sugeriu que eu fizesse faculdade de administração, ressaltando que isso iria enriquecer o meu currículo. Os dias que se passaram me fizeram pensar bastante na sugestão dela e acabei concordando. Esperei que abrissem as vagas e fiz o vestibular para uma faculdade particular. Vou falar a verdade. Trabalhar e estudar não era nada fácil.
comecei a não cumprir as minhas metas de vendas e logo fui chamado pelo RH da empresa. Eles me disseram que caso a situação não mudasse, eu seria demitido. Fiquei atordoado. Eu estava me sacrificando nos estudos para melhorar e, ao invés disso, estava regredindo. Isso me desestabilizou muito e comecei a ter dificuldade para estudar. E como resultado também fui reprovado em algumas matérias na faculdade. Meus pais ficaram do meu lado, me apoiando e me incentivaram, afirmando que eu iria sim conseguir conquistar meus objetivos. Entretanto, não foi isso que aconteceu e, 2 meses depois, fui até demitido. Assim que meus pais souberam da notícia, ficaram tristes, é claro, mas minha mãe tentou me acalmar, dizendo que as coisas se conquistam com paciência. Além do mais, existiam muitas outras empresas em que eu poderia crescer. Naquela noite, eu estava estressado demais para ficar em casa. Então, saí com Lucas, Ricardo e Andressa, a minha melhor amiga. Fazia um bom tempo que não saíamos juntos, então assim que os vi, lhes contei tudo o que havia me acontecido nos últimos meses. Sorrindo, Lucas disse que parecia que eu estava com algum encosto. E me contou que um primo seu também enfrentou uma péssima fase e que após algumas sessões de limpeza espiritual, sua vida começou a melhorar. Nesse momento, lembrei daquele panfleto que havia visto tempo atrás, quando estava no ônibus. E se isso realmente funcionasse? Comentei com eles sobre o panfleto e os questionei se eles achavam que era possível uma pessoa subir na vida com a magia. Lucas e Ricardo disseram que sim, mas que eles não teriam coragem para experimentar. Andressa, por outro lado, disse que magia não passava de baboseira e que só gastaria meu dinheiro naquela porcaria. De qualquer forma, fiquei muito tentado com a ideia de visitar um bruxo. Mas preferi não comentar nada com meus pais, já que com certeza não aprovariam a ideia. Eles eram muito conservadores. Fiz algumas buscas a respeito e encontrei algumas informações bastante interessantes, outras bem assustadoras, do tipo que alertavam que quem mexesse com magia negra poderia vir a falecer e, pior, perder até seus entes queridos. Mas essa parte, sinceramente, eu não levei a sério. Levei cerca de 20 dias para decidir sobre o que fazer. Eu estava muito receoso, mas a vontade de alcançar o sucesso acabou falando mais alto. Por conta disso, numa bela manhã, acordei disposto a visitar um desses tantos bruxos que prometiam sucesso e riqueza. Falei para meus pais que iria correr atrás de outro emprego. Eles ficaram muito felizes. Me senti um pouco sujo, mas eu me convenci de que estava lutando por um bem maior. Então, era uma mentira boa. A casa desse bruxo em questão não ficava na minha cidade, então precisei pegar um ônibus de viagem, mas nada muito distante. Algo como 150 quilômetros, por aí. Ao chegar na cidade, preferi parar para almoçar, já que ainda precisava pegar um táxi, pois a tal casa ficava afastada do centro. Cheguei à casa do tal bruxo por volta das 14 horas. Apesar daquela casa ser toda branca, o lugar era meio assustador, pois, como disse antes, era bem afastado do centro. Quanto mais eu me aproximava, eu escutava um leve som de atabaques. Em um determinado ponto, ouvi uma risada muito macabra. Então me lembrei de todas as coisas assustadoras que eu havia lido na internet, e até cogitei a possibilidade de ir embora. Lembro muito bem de ter parado e olhado para trás. Se eu me empenhasse nos estudos, com certeza um dia iria conseguir alcançar os meus objetivos. Mas quanto tempo isso levaria? Pensei. Então, optando pelo caminho mais fácil, coisa que eu estava acostumado desde sempre, me dirigi até a porta. Assim que toquei a campainha, um cara veio à porta. Ele me disse que o bruxo estava com alguns clientes. Ele me conduziu até uma salinha que ficava no final do corredor e disse que na hora certa me chamaria. Enquanto me dirigia ao local indicado, sentia um forte cheiro de incenso que se misturava com o aroma das velas queimando. A casa desse bruxo era muito luxuosa internamente, bem diferente do que aparentava do lado de fora. Os móveis eram bem modernos e a decoração também.
A sala de espera era bem pequena e era toda iluminada por velas em candelabros dourados antigos. Havia almofadas macias espalhadas pelo chão e tapetes felpudos. No centro, havia uma mesinha de madeira escura, toda enfeitada com uma linda fonte de água, ornamentada com ouro e pedras preciosas. No topo da fonte havia fumaça, deixada por um incenso aromático que queimava lentamente. A música ambiente transmitia paz. Era uma música etérea. Ficar ali dentro me fez relaxar. Não lembro ao certo quanto tempo passou, talvez cerca de 40 ou 50 minutos, até que o rapaz veio me buscar e disse que o bruxo estava me esperando. Fiquei tenso novamente. Na verdade, eu estava com muito medo. Assim que entrei na sala, me deparei com um homem de meia idade, muito bem vestido, sentado em um verdadeiro trono, ornamentado com ouro. Esse cara deve ser muito bom para viver nesse luxo, pensei. O bruxo me olhou e, sorrindo, disse que eu não precisava ficar tenso e que, caso eu me sentisse desconfortável, poderíamos interromper a sessão a qualquer momento. Confesso que aquelas palavras me deixaram muito mais relaxado. Falei sobre as minhas ambições de sucesso e riqueza e disse que queria isso de uma forma rápida. Ele ouviu atentamente, sempre com um leve sorriso no rosto. No momento em que me calei, ele ofereceu seus serviços, dizendo que poderia me ajudar sim. Mas também me alertou sobre os perigos envolvidos, já que estaríamos mexendo no processo natural das coisas. Após ele me dar algumas explicações sobre como funcionava, ele falou que isso custaria bem caro. Porém, ressaltou que os benefícios seriam melhores. Eu já sabia disso, então antes de ir lá, eu passei no banco para desbloquear a poupança criada para mim por meus pais muitos anos atrás. Apesar de estar com muito medo, eu concordei em prosseguir com o ritual. Então ele se levantou e selecionou cuidadosamente algumas ervas e especiarias que simbolizavam prosperidade e crescimento. Em um dos cantos daquela sala havia um pequeno altar. Nele, continha alguns objetos estranhos. Da posição que eu estava, não dava para saber bem ao certo o que eram. Mas tenho quase certeza que dentre eles havia um pequeno crânio. Ali ele colocou mais velas, as acendeu e me explicou que representavam a luz que iluminaria meu caminho para o sucesso. Em seguida, veio o momento que me deixou realmente assustado. Diante daquele altar, o bruxo começou a folhear um livro com a capa preta e recitou uma oração de invocação, que a princípio era em um idioma desconhecido por mim, provavelmente chamando as forças ocultas para auxiliá-lo no ritual. Ele pediu aos espíritos que me guiassem em direção ao sucesso. Após essa invocação, o bruxo me entregou bebida com uma mistura especial para que eu tomasse durante 7 dias consecutivos. Era uma infusão de ervas e especiarias selecionadas, que fortaleceria minha energia e atrairia as vibrações positivas necessárias para alcançar meus objetivos de sucesso e riqueza. Ele me instruiu a beber a infusão todas as manhãs antes do café da manhã. Disse que em 30 dias eu começaria a colher os frutos. Fui embora de lá com a certeza que tudo mudaria. E realmente, após 2 semanas, fui chamado de volta para trabalhar naquela loja. Fabiano, o gerente geral daquela rede de telefonia, me pediu desculpas e me disse que se eu concluísse a faculdade, certamente seria promovido, mas que por enquanto me colocaria como subgerente. Lembro que meus colegas de trabalho não conseguiram disfarçar a insatisfação e quase todos concordaram que eu não merecia aquele cargo. Além do fato que eles não gostavam que eu lhes desse advertência por alguns erros, já que eu também era responsável em manter a qualidade no atendimento ao cliente. As primeiras semanas foram bem complicadas em relação a conquistar o respeito. Mas, ao perceberem que tinham que me engolir, alguns até vieram me pedir desculpas, alegando que não tinham nada contra mim. Porém, muita gente ali trabalhava há mais de 6 anos e nunca havia passado de um simples atendente. Até então eu não era um rapaz soberbo. Pelo contrário, eu era bem simpático e amigável. E disse que ficassem tranquilos, pois entendia perfeitamente o lado deles.
Meus pais se orgulharam de mim. Voltei a estudar e percebi que as coisas estavam ficando muito mais fáceis para mim, pois havia conquistado a simpatia da maioria dos professores, o que facilitou que as coisas se tornassem muito mais fluidas para mim. O trabalho daquele bruxo tinha sido realmente incrível. Sem precisar de muitos esforços, ano após ano, consegui passar em todas as matérias. E 4 anos depois, já estava formado. E como prometido pelo bruxo e por Fabiano, o gerente geral, recebi a tão esperada promoção. Fiquei extremamente satisfeito com o meu novo cargo. Entretanto, após alguns anos, percebi que aquele salário não me bastava. Eu ambicionava mais. Eu queria ser gerente geral, que tinha como função gerenciar mais de uma loja. E como todos aqui sabem, as grandes empresas de telefonia estão em toda parte. Me dirigi ao RH da empresa, mas fui informado que as vagas já estavam devidamente preenchidas e que eu deveria estar contente por estar naquele cargo. Ao chegar em casa, eu enviei currículos para muitas outras empresas. Decidi recorrer mais uma vez à bruxaria e fui até a casa do tal bruxo e expressei as minhas vontades. Com um tom sério, ele me perguntou se eu realmente tinha certeza de querer que ele fizesse outro serviço. Mas eu estava encegueirado em subir na vida a qualquer custo. E eu disse que nunca havia me sentido tão convencido de algo. Foi então que o bruxo começou a embaralhar as cartas de tarô. Depois de alguns momentos de concentração, ele estendeu uma das cartas diante de si, e sua expressão ficou séria. Vejo muitos desafios à sua frente. Infelizmente, você não irá conquistar a riqueza que tanto almeja. Eu sinto muito. Isso me deixou muito irritado e pedi que ele não desse palpites, apenas fizesse o seu trabalho. Nesse momento, ele me olhou seriamente, disse que ele não iludia pessoas. Tentou me convencer a aceitar a vida que o destino havia me dado. Mas eu, cego por dinheiro e sucesso, disse que eu queria mais do que aquela vida mediana. Percebendo a minha ganância, o bruxo então me disse que ele conhecia uma pessoa que com toda certeza conseguiria me dar o que queria. Mas me alertou que as coisas lá eram bem diferentes. Os trabalhos que esse outro bruxo fazia era com outros tipos de entidade, as quais ele tinha receio em invocar. Isso não me amedrontou, e sem nem pensar 2 vezes, pedi o endereço do profissional. Ele disse que não era tão fácil assim, pois esse cara era muito procurado por famosos que queriam fazer pactos demoníacos. Então, para preservar a identidade desses famosos, ele tinha data para atender cada pessoa. O trabalho dele era muito delicado e não recebia qualquer um lá. Ele disse que primeiramente conversaria com ele a meu respeito e que ele me ligaria para me falar hora e dia. Cerca de 3 semanas depois, recebo uma mensagem com endereço, dia e horário. Pedi uma folga para meu chefe e então, no dia combinado, dirigi até o endereço que o bruxo havia me dado. Ficava numa outra cidade, a cerca de 390 quilômetros de onde eu morava. Caí na estrada antes do amanhecer e às 10 da manhã já havia chegado. Toquei a campainha e uma senhora me atendeu e me levou à sala do bruxo, a quem chamaremos Sr. Vico. Infelizmente, seu verdadeiro nome não poderei citar para preservar sua identidade. Ele estava vestindo uma túnica preta com capuz. Confesso que por alguns segundos me veio uma pequena vontade de rir da sua roupa, mas o medo que eu estava sentindo era imenso, que logo essa vontade foi embora. Por conta da escassa iluminação, que era mantida apenas pelas velas, não dava para ver direito o seu rosto. Ele pediu que eu me sentasse numa poltrona que ficava em frente à sua mesa e me perguntou o porquê de eu estar ali. Eu falei que queria uma vida perfeita, queria ser rico e ter muitas mulheres, e que queria morar numa mansão. Ele não me deixou terminar de falar e disse que para conseguir todas essas coisas, eu precisaria pagar um preço alto. Eu disse que tinha umas economias e que poderia também tomar um empréstimo no banco, que não seria um problema, já que iria ficar rico. Ele sorriu maliciosamente e disse que não era desse tipo de preço que ele estava falando. Em cima da sua mesa havia uma enorme imagem.
Eu tentava desviar o olhar, mas era quase impossível. Aquela imagem representava uma espécie de demônio. Então me disse que para conseguir riqueza em abundância, precisaria selar um pacto com o demônio. Olhei atônito. Eu não queria ir tão além. Ao perceber a minha hesitação, ele se indispôs e me disse que não gostava de perder tempo e que só aceitou me atender, pois o seu amigo havia dito para ele o quanto eu desejava ser rico. Com educação, ele pediu que eu me retirasse da sua casa, pois não tinha tempo a perder. Eu cheguei a levantar e até me aproximei da porta, mas naquele momento, eu senti que estava prestes a rejeitar a minha única chance de ter o que desejava. Eu não queria permanecer naquela vidinha chata que levava. Então, tomei coragem e disse que aceitaria. O Sr. Vico disse que aquela não era uma brincadeira infantil de simples pactos entre amiguinhos, e que se fosse realmente fazer aquele pacto, não teria espaços para arrependimentos, pois eu estava prestes a vender a minha alma para o diabo. Aquelas palavras ecoaram em minha mente e me fizeram tremer por dentro. Mas eu estava me sentindo disposto àquilo, e daí que a minha alma pertencesse ao demônio. O que eu queria mesmo era viver bem. Então concordei em começar o ritual. Ele me conduziu a uma outra sala. Essa era um pouco menor. Aqui também haviam várias velas acesas. As coisas que haviam ali dentro eram bem macabras. As únicas que não davam medo eram as coisas preciosas, que estavam aos pés da estátua de um demônio. No centro da sala, havia uma mesa de madeira, e em cima dela tinha um livro com a capa de couro preto, com um enorme símbolo estranho na frente, e aparentava ser bem antigo. Junto ao livro, havia um cálice. O bruxo me convidou a sentar diante da mesa. Em seguida, ele abriu o livro e também começou a recitar palavras num idioma desconhecido. Como o outro também tinha feito isso, não me assustou. Mas o que ele fez depois foi de arrepiar. Ele fez um pequeno corte na palma da minha mão com uma adaga afiada e direcionou algumas gotas minhas no cálice. Depois disso, abriu uma pequena caixa que ficava em cima da mesa e pegou um frasco e derramou no cálice uma substância escura que havia ali dentro. Alguns segundos depois, ele se levantou, derramou um pouco do líquido do cálice numa espécie de tigela dourada que ficava aos pés da estátua do demônio, e ao retornar, falou que eu precisava beber o restante líquido do cálice. A ânsia de vômito me veio instantaneamente, mas fechei os olhos e bebi tudo de uma vez. O gosto era simplesmente horrível, mas eu sabia que seria para um propósito maior. Quando o ritual chegou ao fim, o bruxo balançou a cabeça satisfeito. Antes de ir embora, ele disse que precisaria voltar ali 2 vezes por semana, num período de 30 dias, pois aquele ritual precisava ser repetido. Pedi para meu chefe para me dar as férias antecipadas, alegando que precisava cuidar da minha saúde mental, alegando que eu estava sofrendo com problemas de ansiedade. Ele não gostou muito da ideia, pois foi pego de surpresa, mas, como ele gostava de mim, acabou concedendo minhas férias. Aquele mês foi horrível, simplesmente horrível, e demorou muito de passar. Entretanto, o bruxo não havia me informado anteriormente de um detalhe muito importante. E só deixou para fazer isso, no último dia do selamento do pacto. Ele disse que a partir daquele momento, a minha alma pertencia ao demônio, e eu precisava ser fiel a ele, e que para me manter numa vida de luxo e riqueza, eu teria que voltar ali a cada 21 meses para alimentá-lo com sacrifícios, até completar o período de 7 anos de pacto. Após cumprir esse período, entraria a segunda etapa, que segundo ele era mais fácil. Seria somente o ritual do cálice a cada 7 anos, mas esse seria para sempre. Até então, achei algo simples de se fazer, mas aí ele me alertou que isso teria um alto custo, mas não seria nada que eu não tivesse condições de pagar. Com um tom irônico, ele disse que o valor que seria cobrado era justo para o estilo de vida que eu iria ter. Perguntei o valor, mas ele disse que ainda não sabia, pois o preço seria revelado pelo demônio. E caso eu não cumprisse a minha parte,
Eu perderia tudo o que tinha ganhado e cairia em desgraças. Aquelas palavras soaram mais como uma ameaça. Fiquei com um nó na garganta ao saber que ainda precisava repetir tudo aquilo, mas já não tinha mais escolha. Minha alma pertencia ao diabo. Mesmo sabendo que a recompensa valia a pena, eu estava suando frio de medo e fui embora dali muito cabisbaixo. Logo nos primeiros dias, meus pais perceberam a minha mudança. Eu estava muito preocupado, não sorria mais e estava muito calado, não saía mais de casa. Eu estava completamente arrependido de ter selado aquele pacto. Fiquei tenso, até que na semana seguinte, o telefone de casa tocou. Então minha mãe abriu a porta do meu quarto e disse que era para mim. Quando atendi, nem acreditei. Era uma loja de uma famosa rede de atacados, a qual não citarei o nome. A secretária disse que meu currículo tinha chegado na hora certa, pois estavam precisando urgentemente de um gerente, pois a empresa estava em expansão, e o atual gerente seria transferido para outro estado. Eu sequer hesitei e marcamos a entrevista logo para o dia seguinte. Quando desliguei, nem acreditei. Abracei meus pais e contei sobre a ligação. Eles ficaram surpresos e muito felizes. Eu vibrei tanto com essa conquista que esqueci o arrependimento de ter feito o pacto. Pelo contrário, até os agradeci em voz baixa. A entrevista foi um sucesso, como já esperava, e fui contratado. Eu era responsável por cuidar praticamente de tudo, para manter aquela filial nas mais perfeitas condições. Era muita responsabilidade para uma pessoa só. Devido à minha tamanha dedicação, logo me destaquei. E aí começou o meu período de ascensão. Dinheiro, curtição e mulheres, muitas mulheres. Cada noite ficava com uma diferente. Assim que surgiu uma vaga na contabilidade, contratei Ricardo, meu amigo de infância. Fiz várias outras amizades. Eu era sempre alto astral. E por conta disso, todo mundo gostava de ficar perto de mim. Resolvi que já estava na hora de morar sozinho, pois estava cansado de pagar motel. Meus pais me ajudaram na escolha da casa. Financiei uma mansão bonitona, com piscina, área de churrasco e até sala de cinema. Todo fim de semana dava uma baita festa. Eu fazia algumas coisinhas erradas, mas e daí eu queria mesmo era me divertir. E a diversão era certa e rolava até o amanhecer. Entretanto, toda aquela felicidade evaporou no momento em que recebi a mensagem do Sr. Vico me alertando que a data estava bem próxima. E eu precisava ir lá para acertar os valores. Os 21 meses passaram tão rápido que eu nem me dei conta. Na semana seguinte, eu estava lá, na casa do Sr. Vico, o bruxo, para cumprir a minha parte. No entanto, fiquei surpreso quando ele me falou o valor que me cobraria por aquele ritual. Eu sabia que eu teria que arcar com essa despesa, mas não imaginava que ele iria querer tanto. Era por isso que ele tinha tanto dinheiro, pois se aproveitava da ascensão das pessoas que faziam os tais pactos. Apesar de viver uma vida de luxo, eu tinha muitos gastos. Financiei casa, carro. Eu não economizava. Eu gastava todos os fins de semana com farra. Eu não tinha todo aquele valor disponível, pelo menos naquele mês. E disse isso para ele. O Sr. Vico, por outro lado, disse que eu deveria arcar com as minhas responsabilidades e que ele me alertou da última vez que o preço que eu pagaria seria alto pelo ritual. Tentei argumentar, mas em vão. Ele disse que trato é trato e que em 18 dias a minha parte deveria ser cumprida. Caso contrário, eu perderia tudo com a mesma rapidez que conquistei. Realmente, fui irresponsável e não me lembrei que tinha selado um pacto. Quando comecei a me dar bem na vida, eu preferi deletar da minha mente o modo que alcancei a vitória. Saí de lá atordoado. Eu tinha uma vida boa, mas não era milionário. O banco já tinha liberado o financiamento da casa e do meu carro de luxo. Eu até liguei para o gerente para tentar um empréstimo, mas ele me negou. Não dormi nada aquela noite, só pensando numa solução. Foi então que surgiu uma grande ideia. Na manhã seguinte, passei na casa de Ricardo e lhe propus que desviássemos dinheiro da empresa. A princípio, ele se recusou, mas eu convenci
dizendo que, caso viesse à tona, eu culparia algum funcionário. Eu tinha a confiança de todos. Arquitetamos um plano e durante 2 semanas fizemos falsas compras de mercadorias, além de falsificar notas fiscais. E caso viesse à tona, eu já sabia a quem culpar, pois até implantamos provas falsas. Eu e Ricardo pegamos uma grana alta, mas vou confessar que ter feito aquilo despertou uma euforia em mim, que me satisfazia. É difícil de descrever, mas eu estava feliz em ter me apossado de forma desonesta daquele dinheiro. Eu estava soltando foguetes internamente pelo plano ter dado certo. Naquela mesma semana, entrei em contato com o Sr. Vico, marcando o horário para nos encontrarmos. Desta vez, o ritual foi ainda mais macabro. Não vale a pena citar os detalhes, mas vê-lo fazer certas coisas me cortava o coração. Eu não imaginava que seria assim. Nessa época, eu estava prestes a completar 30 anos de vida. Isso merecia uma baita comemoração. Então, peguei o restante do dinheiro desviado da empresa e preparei uma festa daquelas, convidando amigos e colegas de trabalho. Naquele dia conheci Sara. Ela era linda demais, loira, com lindos olhos verdes, e tinha o corpo escultural. Nunca a havia visto antes, e perguntei a Jorge, meu colega de trabalho, quem era aquela linda mulher. Ele me disse que era a irmã de Pedro, que também era nosso colega de trabalho. Eu me apaixonei à primeira vista. Sem perder tempo, me aproximei dela e me apresentei. A simpatia foi recíproca e conversamos a festa inteira. Ela tinha 34 anos, mas aparentava ter uns 26. Ela me contou que era médica, que trabalhava em um renomado hospital da cidade. Era evidente que ela amava o que fazia, e seu conhecimento sobre saúde e bem-estar me fascinava. Em apenas algumas horas, percebi que ela era a mulher que eu queria ao meu lado. Queria que ela fosse a mãe dos meus filhos. Antes que a festa terminasse, trocamos os números de telefone. E logo no dia seguinte, liguei convidando-a para sair. A levei em um dos melhores restaurantes da cidade, que ficava na cobertura de um prédio, com uma vista de tirar o fôlego. Conversamos sobre música, filmes, política, e era incrível como combinávamos em tudo. Nossos encontros eram cada vez mais constantes. A cada dia que passava, eu me via cada vez mais encantado por essa mulher incrível que, além de bela, tinha um coração generoso e uma mente brilhante. Mas Sara não era uma mulher fácil. Mesmo sabendo que eu queria algo sério com ela, ela dizia que queria me conhecer primeiro, antes de se envolver. O nosso primeiro beijo demorou 3 semanas para acontecer. Porém, aconteceu de uma forma natural e romântica, e jamais esquecerei. Seus lábios macios e carnudos envolveram meu coração. E foi, naquela mesma noite, que aconteceu nossa primeira vez. Eu já sentia que estava louco de amor por ela, e tinha certeza que era recíproco. Com 1 mês de namoro, a convidei para morar comigo. Ela me deu um lindo sorriso, mas recusou minha proposta, dizendo que não queria apressar as coisas. Fiquei um pouco frustrado, é claro, mas respeitei a decisão dela. Deixei de lado a vida de farra e curtição com amigos. Apesar de não morar comigo, Sara estava sempre dormindo na minha casa. Os 21 meses novamente se passaram, e eu estava lá, desta vez preparado financeiramente. Sinceramente, eu não via a hora que este ciclo de 7 anos se passasse. Não apenas pelo dinheiro que eu dava àquele bruxo, mas porque eu sempre saía de lá muito mal. Assim que me viu, ele me perguntou se eu estava apaixonado. Me assustei com aquela pergunta, pois eu não havia comentado nada sobre Sara. Temendo pela resposta, perguntei se ela havia sido enviada pelo demônio. Ele sorriu maliciosamente e disse que todas as coisas boas que me ocorreriam era porque ele me dava. Admito que não gostei nada de ouvir aquilo, pois não era possível que tanto amor que existia entre eu e Sara tivesse sido providenciado por um maldito demônio. Tentei não me deixar impressionar por esses questionamentos. Vivi meu relacionamento com Sara da forma mais pura possível. E um certo dia, ela me disse que estava pronta para morar comigo. Aquilo me deixou tão feliz,
A minha relação com Sara ficava a cada dia mais perfeita. Não demorou muito e ela ficou grávida. Quando ela me deu a notícia, eu fiquei muito feliz, pois eu queria ter uma família com ela. Infelizmente, nesse mesmo período de felicidade, eu tive que retornar à casa do Sr. Vico. Ao me ver, ele sorriu e me parabenizou. Tentei fingir que não sabia do que ele estava falando, mas não adiantou. Ele já havia sido avisado. Com um sorriso malicioso estampado na cara, ele falou que o meu filho herdaria meu sangue. Não entendi muito bem o que ele quis dizer com aquelas palavras. Perguntei se meu filho seria amaldiçoado. Friamente, ele disse que eu não precisaria me preocupar com nada e que apenas precisava continuar a cumprir a minha parte. Aquelas palavras me fizeram estremecer e juro que senti uma tremenda vontade de vomitar. Eu odiava aquele bruxo. Com certeza ele era o demônio em pessoa. Ele carregava a maldade no olhar. É uma pena que eu estava cego anos antes para não enxergar isso. Os meses passaram rapidinho e logo nossa pequena Laura nasceu. Eu chorei assim que a segurei nos braços e implorei para que Deus a abençoasse. A presença da pequena Laura na minha vida mudou a minha forma de ver o mundo. Ela e Sara me completavam. Com o passar dos anos, eu estava muito feliz e realizado. Além de tudo, eu havia concluído o primeiro ciclo do ritual e só me restava o ritual do cálice que ocorreria a cada 7 anos. Não precisava mais ficar vendo aquele bruxo com tanta frequência. Vivemos uma vida serena até a minha pequena completar 5 anos. Nesse período, Laura passou a apresentar graves problemas respiratórios. Sara fez uma bateria de exames nela, e foi aí que descobrimos um problema ainda pior: um pequeno aneurisma de septo interatrial. Os médicos nos alertaram do perigo de sofrer desse tipo de condição e falaram que ela era muito nova para fazer essa cirurgia. Devíamos fazer os devidos acompanhamentos e, infelizmente, evitar que ela tivesse uma vida normal de uma criança. Ou seja, ela não poderia correr, nem fazer nenhum tipo de esforço para evitar que o aneurisma se rompesse. Meu mundo estava desmoronando. Sara estava totalmente inconsolável. Eu tentava acalmá-la, dizendo que a nossa menina iria ficar bem. Pensamentos ruins me atormentavam, e as palavras do bruxo, quando soube que logo seria pai, martelavam na minha mente. O meu sangue estava amaldiçoado. A minha pequena estava carregando nas veias a minha maldição. Muito triste e me sentindo culpado, eu disse a Sara que precisava resolver algo urgente no trabalho e saí de casa. Peguei a estrada sem nem me dar conta da velocidade em que eu estava conduzindo o meu carro. Eu só queria chegar lá o mais rápido possível. Por volta das 7 da noite, cheguei na casa dele. Sem rodeios, perguntei se a minha filha iria morrer e se ela era amaldiçoada. Com um tom sério e ameaçador, ele disse que já havia me avisado a respeito. Meu sangue, minha alma, pertencia ao diabo, e com minha filha não seria diferente. O meu sangue corria nas veias dela. Chorando, eu disse que cumpria à risca a minha parte do pacto. E por que ele estava me castigando? Ele me pediu uns dias e disse que me telefonaria com uma solução, pois precisava conversar com o demônio em questão. Eu estava transtornado e disse que eu não me importava em voltar a ser pobre. Eu queria mesmo era cancelar o maldito pacto. Eu não ia mais viver com um demônio à minha sombra e nada à minha família. Então, dei-lhe adeus. Gritei que o pacto estava cancelado e que nunca mais retornaria àquela casa. Um sentimento de raiva e tristeza tomou conta de mim. Eu fiquei com vontade de acabar com aquele bruxo. Mas do que adiantaria? Eu tinha feito as minhas escolhas. Eu era o único responsável. Mas eu tinha a esperança que, com o rompimento do pacto, a saúde de Laura se estabilizaria. Voltei para casa por volta das 4 da manhã. Quando entrei, Sara estava me esperando, acordada. Muito chateada, perguntou para onde eu havia ido. Eu disse que estava no trabalho e que estava resolvendo um assunto muito delicado. Foi então que ela disse que eu estava mentindo, pois a empresa não funcionava na madrugada. Começamos a discutir.
Implorei que ela confiasse em mim. Aos gritos, me perguntava se eu a estava traindo com a minha nova secretária. Eu a abracei e disse que não queria outra mulher na minha vida. Jurei que o motivo de eu ter saído não tinha nada a ver com mulheres. Olhei seriamente para ela e disse que eu tinha um segredo mortal e, infelizmente, eu não podia revelar. Eu precisava do seu apoio para conseguir carregar esse peso nas costas. Ela acreditou em mim e ficamos ali, abraçados por um bom tempo. Naquela noite fizemos amor como nunca mais fizemos. Ainda naquela madrugada, Laura começou a chorar. Acordamos assustados e após alguns minutos, ela teve uma crise respiratória. Dirigi atordoado até a emergência e ela precisou ser entubada. Sara só fazia chorar, mas eu tentava acalmá-la, alegando que nada de ruim aconteceria com a nossa menina. Laura permaneceu 3 dias entubada e naquela mesma semana a trouxemos para casa. Mas infelizmente, esses episódios ficaram sempre mais frequentes. Por conta disso, Sara começou a ficar estressada e se alterava por cada mínima coisa que eu fazia de errado. Talvez no fundo ela soubesse o segredo que eu escondia, pois ela me culpava por tudo. A gente nunca tinha brigado antes e de repente discutíamos todos os dias. Eu sabia que aquilo era tudo fruto do demônio. Ele queria me atormentar, me fazer pagar pelo quê? Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Eu estava começando a ser cobrado por ter envolvido demônios na minha vida. Mas eu não estava disposto a me entregar. Eu precisava lutar contra o mal. Então, no dia seguinte, cheguei em casa com um belo buquê de flores e me ajoelhei diante dela. Disse para Sara que ela era o amor da minha vida e que precisávamos parar de brigar por besteira. Emocionada, ela me abraçou e pediu desculpas. E falou que a partir daquele dia não iria mais descontar sua frustração em mim. Naquela noite, deixamos Laura na casa dos meus pais, saímos para jantar e tivemos uma belíssima noite romântica. Por cerca de 6 meses, vivi o melhor período da minha vida. Laura estava bem, nunca mais estava tendo crises respiratórias. E comecei a acreditar que o rompimento do pacto havia dado certo. Um certo dia, Laura disse que deveríamos batizar nossa filha, e concordei imediatamente. Por que não pensei nisso antes? Com certeza, isso a protegerá de muitos males, pensei. Marcamos o batizado para o mês seguinte, que seria o aniversário dela de 7 anos. Tudo saiu como planejado, e a festa foi linda. A nossa pequena se divertiu bastante naquela noite. Ver aquele lindo sorriso aquecia o meu coração. Laura era muito querida por seus amiguinhos. Todos sabiam do probleminha dela e faziam de tudo para que ela não fizesse esforços. Naquela mesma semana, decidimos fazer uma viagem de 2 dias para uma casa de praia. De repente, enquanto estávamos sentados na areia, Laura deu um forte grito de dor. Em seguida, colocou a mão no peito e caiu no chão. Nós corremos até ela. Sara conferiu seus batimentos e em seguida a acolheu em seus braços, enquanto eu observava, paralisado pelo choque e pelo medo. Após alguns minutos, que pareceram uma eternidade, Laura começou a recuperar a consciência lentamente. Ela abriu os olhos e começou a tossir, expelindo uma secreção com sangue. Corri com ela nos braços até o carro e nos dirigimos ao hospital mais próximo. E a minha princesinha, mais uma vez, ficou internada. Dessa vez, com o quadro de pneumonia. Eu chorava, pois sabia que aquilo era tudo minha culpa. O demônio estava cobrando o preço do pacto. Sara providenciou a transferência de Laura para o hospital em que trabalhava, pois era mais completo. Na segunda-feira, tive que voltar às pressas para o trabalho para resolver uns problemas. Só podia ter um acompanhante no hospital, e Sara falou que ela iria dormir lá com Laura. Naquela noite, teria uma confraternização do trabalho, e depois de muita insistência dos funcionários, eu me vi obrigado a ir. Nessa noite, eu resolvi encher a cara, afogar minhas tristezas e frustrações na bebida. À medida que as horas iam passando, meus colegas iam embora, pois tinham uma família em casa que os esperava. Pensar nisso aumentava a minha raiva. Então, eu bebia mais. Cláudia,
a minha secretária, resolveu ficar, dizendo que estava ali para cuidar de mim. Ela permaneceu o tempo inteiro ao meu lado, tentando me animar até todos irem embora. No momento em que ficamos a sós, o comportamento dela mudou e ela começou a se insinuar para mim. Sem pensar no que eu estava fazendo, decidi sair dali e fui para a casa dela. E tivemos uma noite de arrepiar. Não vou negar que no momento eu gostei. Ela era demais. Quando fiquei sóbrio, eu quis repetir a dose. Eu não pensava em nada, só em tê-la em meus braços. Por volta das 8 da manhã, ela me pediu para que eu ficasse para tomar café, mas eu recusei, alegando que precisava visitar minha filha. Liguei para Sara e ela falou que Laura estava estável e iam desentubá-la. Ela também me disse que estava morrendo de saudades de mim. Nesse momento, eu me senti um verdadeiro lixo. Eu não consegui falar mais nada na ligação e disse apenas que na hora de visitas eu estaria lá. Naquela semana seguinte, minha pequena recebeu alta. Sara disse que estava doida de saudades de mim. Eu a abracei e disse que a amava, mas por dentro estava me sentindo um lixo. A tentação de voltar a sair com Cláudia era enorme. Eu não estava apaixonado por ela, nem um pouco. Eu estava louco de desejos por ela. E esses pensamentos martelavam a minha mente o tempo inteiro. Eu a queria a qualquer custo. Naquela noite, enquanto jantávamos, Cláudia ligou para o meu celular. Eu recusei a ligação. O clima ficou tenso, pois Sara viu que a ligação era de Cláudia. Eu pude sentir seu olhar fixo em mim, cheio de questionamentos e preocupações. Eu disse que era coisa de trabalho e não estava nem um pouco afim de resolver problemas. Ela não acreditou e, enciumada, insistiu que eu voltasse à ligação. Mas eu fui firme e disse que não estava afim de discutir trabalho naquela hora da noite. Naquele momento, Sara se levantou e saiu da cozinha, pois nossa filha estava na mesa e não podíamos brigar na sua frente. Por volta das 10 da noite, fui para o quarto. Então começamos novamente com a discussão. Mas eu estava com uma fúria inexplicável. Peguei a chave do carro e saí de casa. E adivinha para onde eu fui? Sim, eu fui para a casa de Cláudia. Eu estava sedento por ela. Fiquei na casa dela até as 2 da manhã. Eu estava me sentindo muito mais leve. Me joguei no sofá de casa e ali adormeci. Na manhã seguinte, assim que cheguei no trabalho, Cláudia disse que estava apaixonada por mim. Nesse momento a ficha caiu e eu me dei conta da besteira que fiz. Eu havia traído a minha doce Sara. Eu fui bem frio e disse que não queria nada além de um relacionamento de trabalho. Ela surtou e disse que eu a usei. Eu me desculpei pela frieza e disse que eu era um pai de família e amava minha esposa. Depois disso, não tocamos mais no assunto. Na semana seguinte, Cláudia pediu demissão. Me acertei com Sara e vivemos um mês maravilhoso. Um certo dia, fiquei até tarde no trabalho e quando cheguei em casa, vi o carro de Cláudia estacionado. Às pressas entrei em casa e nunca mais esquecerei aquela cena. Assim que me viu, Cláudia se levantou e foi embora. Sara estava em lágrimas. Ali eu entendi que Cláudia havia contado da traição. Pior, ela disse que eu a engravidei. Indignada, Sara pediu que eu não encostasse nela. Aos prantos, ela disse que assim que amanhecesse, iria embora dali com Laura. Eu me ajoelhei, implorei por perdão e disse que a amava. Mas qualquer coisa que eu dizia só piorava as coisas. Aos gritos, ela disse que me odiava e que eu não passava de um monstro. Pois enquanto ela estava no hospital, cuidando da nossa filha, eu estava me divertindo com Cláudia. Muito triste, ela se trancou no quarto. Eu queria muito contar para Sara o terrível fardo que carregava. Contar sobre o pacto e explicar que provavelmente fui induzido pelo demônio a traí-la. No entanto, ao mesmo tempo, eu não podia contar que nossa filha tinha o sangue amaldiçoado. Levantei antes do amanhecer, pois não aguentaria ver as pessoas que mais amava no mundo irem embora da minha vida para sempre. E pior, saber que eu era o causador disso. Não culpo Cláudia. Só voltei à noite. Ao ver a casa vazia, chorei como uma criança,
ao perceber que realmente as tinha perdido. Para sempre. Liguei para Cláudia querendo explicações. Sorrindo, ela disse que mentiu sobre a gravidez, mas eu deveria pagar o preço por tê-la usado. Naquela semana, eu não fui trabalhar, caí na bebida e não queria ver ninguém. Entretanto, as coisas ruins não pararam por aqui. A desgraça também atingiu o trabalho. Algumas irregularidades que eu havia cometido para cumprir as exigências do demônio haviam sido descobertas, pois Ricardo não parou por ali. Continuou desviando verbas da empresa sem que eu soubesse. Uma minuciosa auditoria foi feita e logo chegaram até ele. Ele não me entregou, porém fui afastado, pois eu era o responsável por fiscalizar o setor dele. A empresa exigiu que ele devolvesse os valores, caso contrário, seria preso. Ele não tinha quase dinheiro nenhum guardado. E adivinha, eu tive que arcar com essa dívida altíssima, pois precisava apagar o rastro que chegaria até a mim. Vendi meu carro, esvaziei minha conta e tomei alguns empréstimos. Desesperado, bati na porta de Sara pedindo ajuda e contei a verdade sobre o desvio, apesar de não contar o real motivo que me levou a fazê-lo. Sara me emprestou uma boa grana e disse que só faria isso para que Laura não sofresse por ter um pai na cadeia. Eu estava falido, mas não podia ser preso. Seria o fim. Mesmo com o mundo caindo sobre as minhas costas, eu não podia desistir. Durante os meses seguintes, coloquei vários currículos nas grandes empresas, mas ninguém respondia. As contas começaram a se acumular como uma avalanche, e eu me vi afundando em uma cratera de problemas financeiros. Perdi tudo o que havia conquistado ao longo dos anos, minha reputação com a minha família, minha estabilidade financeira. Fui obrigado a vender a casa e comprar uma casa bem menor num bairro simples. Com isso, me sobrou dinheiro para me manter mais alguns meses. Sara não me proibia de ver Laura, porém não aceitava a minha ajuda financeira. Uma certa manhã, quando fui comprar pão numa mercearia ao lado de casa, descobri que lá no bairro estava para inaugurar uma pequena delicatessen. Imediatamente decidi me oferecer para ocupar o cargo de gerente dali. Procurei os donos e os convenci a me contratar. Uma coisa que vale mencionar é que nos meus tempos de vendedor de telefonia, eu ganhava os clientes com o meu bom papo. Eu tinha uma grande lábia. Ao perceberem a minha decadência, meus pais passaram a me visitar frequentemente. Acho que, naquele momento, tudo de que eu precisava era do abraço dos meus pais. Eu queria voltar atrás, queria voltar a ter 18 anos e apagar tudo que havia feito. Se você acha que esse é o fim do relato, não é. Infelizmente, o pior ainda está por vir. 6 meses depois, Sara me ligou, dizendo que o aneurisma de Laura estava maior e podia se romper a qualquer momento. Aos prantos, me deu a localização do hospital. Durante o caminho, lembrei das palavras do bruxo. Ela era minha filha, tinha o meu sangue. Então, ela era também fruto do meu pacto com o diabo. Pedi para que me deixassem entrar. Eu precisava ver minha filha, mas ela estava na UTI e me proibiram de entrar. Desesperado, pedi que Sara me emprestasse as chaves do carro e dirigi até a casa do bruxo. A princípio, ele se recusou a me receber e me deixou ali em pé na porta dele. Uma hora após eu gritar muito pedindo ajuda e perdão, mesmo sabendo que eu não errei com ele, aquele homem sem alma decidiu deixar que eu entrasse. Com um leve sorriso malicioso, ele disse que sabia que eu iria voltar e estava na plateia me esperando. De joelhos, implorei para refazer aquele pacto, pois minha filha não podia pagar pelos meus erros. Ele me olhou seriamente e disse que não seria possível, porque uma vez rompido, não tem volta. Depois de me ver chorar muito, ele disse que poderíamos fazer um novo pacto, porém o preço seria muito alto. Me sentindo esperançoso, eu disse que toparia as condições. O que importava era que Laura sobrevivesse. Foi nessa hora que ele me olhou nos olhos. Eu podia ver através daquele olhar um demônio dentro daquele corpo. Ele disse que queria uma vida por outra vida. Como assim? Eu tenho que me entregar a você? Ele sorriu alto e disse que não.
para salvar a minha filha. Eu deveria, por fim, em alguém, e lhe levar o cálice, com o sangue da pessoa ali dentro. Aos prantos eu disse que não iria conseguir fazer isso. Ele me deu um prazo de 7 dias e disse que eu me apressasse, pois Laura estava nas últimas. Ele me entregou uma adaga. Com muita ironia, o Sr. Vico falou que o dinheiro que cobraria por isso eu podia pagar depois. Eu não tenho certeza do que vou falar, mas acho que foi o bruxo que me amaldiçoou, pois não iria mais ganhar o meu dinheiro. Pois no final, tudo sempre envolve isso, dinheiro. Claro que não foi apenas isso. O demônio queria que eu continuasse cumprindo com o pacto. Mas o bruxo fez algo. Claro que fez. Saí de lá a 1000 por hora e fui para o hospital, com a esperança de que Laura tivesse melhorado milagrosamente. Mas pelo contrário, ela continuava muito mal. Naquele momento, após tantos anos, rezei e pedi perdão a Deus, para que ele tivesse piedade de mim e salvasse a minha filha. 2 dias se passaram, e a angústia e a ansiedade se apossaram da minha mente. Tomei uns calmantes para me fazer pensar com clareza. Eu era um verdadeiro fracote. Eu não matava nem mosca. Imagina o resto. Então, após completar exatamente 5 dias, tomei uma séria decisão. Não iria arriscar perder a minha princesinha. Marquei com Ricardo com a desculpa que precisava desabafar. Mesmo doendo, ele era a vítima perfeita, pois confiava em mim e ficaria distraído facilmente. Ele chegou na minha casa por volta das 8 da noite. Lhe ofereci uma bebida e, num momento de distração dele, a batizei com algumas coisinhas. Assim que percebi que estava fazendo efeito, parti para cima dele com a adaga. Entramos em luta corporal. E adivinha, foi ele quem me furou. Só deu tempo de ligar para Laura e falar que eu havia sido esfaqueado. Depois disso, desmaiei. O corte atingiu a femoral e por pouco eu não perdi a vida. Como eu não tinha plano de saúde, fiquei internado num hospital público, sem poder sair, para visitar minha filha. Eu estava desesperado, eu queria acabar com tudo aquilo. E ficava ainda mais desesperado em perceber que meu tempo estava se esgotando. Na manhã seguinte, recebi a visita da minha mãe, e ela me informou que o quadro de Laura piorou e ela estava com hipertensão pulmonar. Pedi ajuda da minha mãe para fugir do hospital. Ela me alertou dos riscos, mas eu a convenci falando que eu precisava ver minha filha. Infelizmente, no caminho do hospital, recebi a ligação de Sara contando que a minha Laura se foi. A dor que passei aquele dia não vale a pena descrever, mas sei que vocês podem imaginar. No dia seguinte teve o funeral. Ao término da cerimônia, eu e Sara nos abraçamos. Disse para ela que poderia contar comigo para qualquer coisa e que a esperaria até o fim dos meus dias. Ela não falou nada, apenas me abraçou e juntos choramos. Se passaram 6 anos desde aquele dia e desde então minha vida parece ter estagnado. Aquele demônio não tem mais nada para tirar de mim. Ainda moro na casinha que comprei e trabalho como gerente daquela delicatessen, ganhando 1,5 salários. Mas não reclamo. É um trabalho digno e aprendi a valorizar isso. Peço que não me julguem. A vida já fez isso. E o preço foi altíssimo. Muito obrigado por escutarem a minha história.